Tudo jóia, pessoal? Aqui é Juliano, médico emergencista e fundador do grupo Nexus Point of Care. E vamos fazer um comentário agora sobre esse quiz que eu coloquei, quais são as janelas usadas no protocolo IFEST. Primeiro eu vou lembrar porquê da pergunta, que é uma sequência da pergunta que eu fiz uns dias atrás, né? Do uso do ultrassom no paciente politraumatizado, APH. A sequência agora, o objetivo dessa conversa agora é falar um pouquinho mais sobre o protocolo, o IFEST. Vai ser uma conversa rápida, uma passada sobre as janelas. Mas a gente precisa lembrar da importância do exame no paciente politraumatizado, lembrar que o trauma é uma epidemia mundial, mata e mata muito. E a primeira hora do trauma é a hora fundamental para a gente fazer o diagnóstico que tem que ser feito, tomar a conduta que tem que ser tomada e direcionar esse paciente para onde ele vai ser melhor atendido, certo? Então, o ultrassom, qual é a relevância do ultrassom, qual que é o papel do ultrassom? É nos ajudar a chegar num diagnóstico etiológico através de um rastreio amplo que vai, falando do IFEST, que vai do pulmão, passando pela janela cardíaca, pericárdio e abdômen e pelve. A ideia é a gente conseguir, através desse rastreio mais amplo, chegar no ponto, onde que está sangrando, por que esse paciente está chocado, e a partir daí tomar a conduta que tem que ser tomada, ok? Por que isso, pessoal? Porque o IFEST ele engloba principalmente abdômen e tórax. Esses são dois grandes compartimentos que acumulam uma volemia muito grande. A pelve é capaz de acumular quase toda a volemia num sangramento no interior da pelve. Então, o IFEST ele cobre tórax e abdômen porque esses órgãos podem absorver todo um sangramento sem exteriorizar uma única gota. Essa é a importância. E esse paciente, o paciente mais grave, politraumatizado grave, ele morre. Ele pode ser um paciente potencial morredor? Pode. Mas não é isso que a gente consegue um diagnóstico preciso, aventa rapidamente esse diagnóstico e toma a conduta que tem que ser tomada em cena, no pré-hospitalar, e desloca esse paciente para um centro onde ele vai receber o melhor tratamento, a gente aumenta a possibilidade de esse paciente ter um desfecho melhor, certo? A gente precisa lembrar que qual é a nossa opção hoje em dia? Exame físico, baixa sensibilidade, baixa especificidade, baixa acurácia, não nos dá o quê? Segurança, tá? Então, IFEST, avaliação de tórax para diagnóstico de pneumotórax, hemotórax, derrame pericárdio com tamponamento, abdômen para diagnóstico de líquido livre. E eu lembro aqui, pessoal, o IFEST ele diagnostica, ele evidencia a presença de líquido livre no abdômen, principalmente. Ele não dá o diagnóstico do que é aquele líquido. A gente não sabe se um paciente com líquido livre tem uma ascite, tem alguma outra doença, uma neoplasia, alguma coisa que curse com o abdômen com líquido. Então é importante chamar atenção que o ultrassom não faz o diagnóstico do tipo de líquido livre, ele somente nos diz que existe líquido livre. Essa relevância é tão grande que o American College of Surgeons e o American College of Emergency Physicians preconiza que se use desde a década de 1990, 97, o Colégio Americano de Cirurgiões, desde 2001, o Colégio Americano de Médicos Emergencistas, ultrassom no atendimento primário, em abordagem primária, ok? Então, seguindo aqui nosso script, quais são então as janelas que a gente usa no IFEST? Tórax, subchifoide para avaliação de pericárdio e abdômen. Muito bem. E primeira pergunta que a gente tem que se fazer: qual transdutor usar? Qual transdutor? Eu trouxe aqui nesse equipamento 3 transdutores: transdutor setorial, footprint setorial, fatia de pizza, um transdutor convexo, ele gera aquela imagem convexa em tela e curvilínea na parte superior do topo da tela, e um transdutor linearzinho, uma imagem reta no topo da tela. Muito bem. Que transdutor usar para fazer o IFEST? E qualquer protocolo? Depende.
Depende o que eu quero ver. Os transdutores têm características, eles trabalham em frequências diferentes, geram qualidade de imagem diferente e chegam a profundidades diferentes. Basicamente, o transdutor convexo e o setorial, baixa frequência, comprimento de onda elevado, consegue identificar imagem na profundidade, mas ele perde em qualidade de resolução para a superfície. Transdutor linear, alta frequência, comprimento de onda pequeno, eu enxergo bem a superfície, qualidade, refinamento de imagem, mas eu perco em profundidade. Não adianta eu aumentar a profundidade que eu não vou conseguir identificar estruturas profundas. Para fazer um protocolo IFAST, a literatura recomenda que se use o transdutor convexo ou eventualmente o setorial. A vantagem do convexo é que realmente eu consigo fazer a avaliação de tórax, abdômen e a janela subxifoide. Muito bem, consigo identificar líquido livre. Se eu vou para a avaliação do tórax em convexo, usando e quero identificar pneumotórax, eu vou ter uma certa limitação. Por quê? Eu diminuo a profundidade, mas eu perco resolução. Então eu posso não ver tão bem o deslizamento pleural em tela. O transdutor setorial, eu consigo fazer o exame de cima a baixo, consigo fazer, eu diria, dos pés à cabeça. Ele é o transdutor usado no Focus Project Brasil para avaliar tórax, veia cava inferior, abdômen e coração, todas as janelas cardíacas. Então, a minha opinião pessoal é que é um transdutor que me permite uma avaliação mais ampla. E a grande vantagem do transdutor setorial, a grande vantagem dele é poder trabalhar entre arcos costais, né? Fugir da sombra acústica gerada pelo osso. Então eu trabalho entre os arcos costais e faço a janela além da subxifoide, as parasternal, eixo longo, curto e apical 4 câmeras, que o transdutor convexo me dificulta. Ok, eu não vou usar essas janelas cardíacas avançadas no trauma, não vou. Mas se eu estou atendendo um paciente no pré-hospitalar e eu tenho a opção de ter um transdutor que me permite ir além, né, se eu tiver à disposição, me parece interessante, que vale a pena isso aí. Então vamos lá. Tórax e FAST. Eu preciso identificar então o pneumotórax e hemotórax. Eu vou usar o transdutor que a gente usa no Focus Project, o convexo, certo? O que é importante? Pegada, tem que ser uma pegada em pinça, tá? O footprint dele, marcadorzinho dele, direcionado para a região cefálica, cabeça, ou caudal. Tanto faz, desde que eu entenda a imagem em tela. Eu preciso ficar entre dois arcos costais. Eu preciso deslizar e ficar entre dois arcos costais. Estabilizei a minha imagem, eu observo se desliza ou não. Faço isso de um lado, faço isso de outro. Posso descer um pouco mais. A tendência é que no paciente em decúbito dorsal, em prancha rígida, um pneumotórax ele fique mais na região anterior do tórax e o hemotórax por gravidade em região posterior. Então, avalio, 3 segundos, 4 segundos é o suficiente, ou 2 ou 3 ventilações, deslizamento pleural. Posso fazer isso na região lateral, aqui a gente tem área 1, né, clavícula, linha axilar anterior, rebordo costal e aqui o externo, área 1, quanto mais pontos eu avaliar melhor. Bilateralmente. Área 2, entre linha axilar anterior e a posterior, posso avaliar a presença de ausência ou presença de deslizamento pleural. E uma vez que não tenha deslizamento, num contexto de trauma, um paciente com insuficiência respiratória ou choque, até prova em contrário, esse paciente pode ter um pneumotórax. Posso usar o modo M? Posso, mas ele é um modo ultrassonográfico que é sujeito a variações, um trepidar, um encostar, um movimento do paciente pode gerar artefato em tela. Existem muitas outras alterações compatíveis com o pneumotórax, isso precisa ser estudado a fundo. Tá? Então o pneumotórax é identificado posicionando o transdutor, segurando adequadamente e observando o deslizamento pleural, certo? Feito bilateralmente. Com esse mesmo transdutor eu vou então para a área 2, aqui à direita, entre do quinto ao sétimo espaço intercostal, na linha axilar média ou anterior, tá, com um transdutor angulado para a região anterior do tórax, uma leve angulação do transdutor para a região anterior, tá? E eu vou deslizar esse transdutor no quadrante superior esquerdo, observando desde
a linha diafragmática, que divide tórax e abdômen, espaço subdiafragmático, fígado e rim, espaço de Morrison, cápsula de Gleason e face de Gerota, que separa. Ali é o local que primeiramente acumula líquido no quadrante superior esquerdo. A gente tem que olhar esse espaço, tem que olhar o polo anterior, o polo inferior renal, tem que olhar o espaço subdiafragmático, buscando a presença de líquido livre. Ok? Faça essa varredura no quadrante superior direito, todo ele. Faça a varredura. Desculpa, estou falando em tórax ainda. Estou falando em tórax e eu estou falando em abdômen. Tá? Mas para diagnosticar hemotórax, o tórax é a mesma área 2 e essa mesma técnica. Ok? Posso fazer de um lado, posso fazer do outro. Então, o exame do tórax para diagnóstico de pneumotórax e hemotórax, bilateralmente. Ok? Para diagnóstico de tamponamento, derrame pericárdico e tamponamento, né? Pegada em região aqui, região epigástrica, pegada grosseira, a gente vai direcionar o marcador, seja para o ombro direito do paciente ou lá aqui para espinha ilíaca aqui, à esquerda, certo? Ou para o ombro direito ou lá para o outro lado, para a espinha ilíaca aqui. E o footprint olhando lá para o ombro esquerdo, certo? Pegada grosseira. Essa é a técnica para fazer a janela subxifoide, certo? Posiciona grosseiro e aí tem os movimentos que tem que ser feitos para a gente encaixar a janela cardíaca. A gente vai buscar sinais de derrame com tamponamento pericárdico num paciente vítima de trauma, certo? Aí sim, agora a gente vai para o FAST originalmente, o FAST que inclui, claro, o pericárdio, a janela, o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e a janela suprapúbica. A mesma técnica que eu usei para o pulmão, eu vou usar agora aqui para avaliação do abdômen. Pegada pode ser uma pegada em pinça, pode ser uma pegada grosseira, desde que a minha mão fique estabilizada. Uma angulação do marcador, mais ou menos 10 a 20 graus para cima. Aqui, para avaliar o abdômen, eu tenho que ir realmente do 7º ao 9º espaço intercostal, eu tenho que descer um pouco mais. No tórax eu fico mais alto, no abdômen eu desço um pouco mais. Tá? E eu vou fazer um movimento de deslizamento com o tórax, na linha axilar média ou anterior à direita. Então, identificando linha diafragmática, espaço subdiafragmático, área subdiafragmática, espaço hepatorrenal, Morrison, polo superior e polo inferior renal. E fazendo movimentos de deslizamento e báscula anteroposterior para identificar a presença de líquido, uma imagem preta, anecoica em tela. Faça a varredura direita, faça a varredura esquerda. O que diferencia um quadrante do outro? Basicamente, o baço, por ser menor, ele fica mais posterior e mais alto, mais superior. Então a gente tem que descer mais para a linha axilar média e posterior à esquerda, mantendo a mesma angulação de 10 a 20 graus em relação ao solo, transdutor, o marcador olhando para cima e fazendo os mesmos movimentos de subir e descer, tá? E báscula anteroposterior para identificar a presença de líquido livre. Existem alterações anatômicas de fáscia, de recessos, que fazem com que primeiramente o trauma abdominal acumule líquido primeiro no espaço, no quadrante superior direito e depois do esquerdo. Mas obviamente um trauma do baço vai gerar a presença de líquido nessa topografia primeiramente. Tá? Vimos com o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, suprapúbico, né? Pegada em pinça, ou pode ser grosseira mesmo, cortes, o corte pode ser um corte transversal, lá embaixo, região suprapúbica, transversal ou longitudinal, buscando identificar então a bexiga e o reto do homem nesse espaço, reto vesical, e a bexiga e o útero na mulher, reto uterino. Tá? Ali são as áreas onde mais acumulam líquido no paciente com trauma torácico, trauma abdominal pélvico, certo? Então, essa sequência de varredura, olhando o pulmão, olhando o quadrante superior direito, esquerdo, olhando o espaço, a linha subxifoide, espaço subxifoide, epigastro, buscando identificar derrame pericárdico com tamponamento e região suprapúbica, são a sequência do exame IFEST. Para quê, pessoal? Para responder uma pergunta simples. Tem pneumotórax? É a causa do choque? Tem hemotórax? Essa é a causa do choque? Tem derrame cavitário abdominal pélvico? Essa é a etiologia do choque desse paciente? Sim ou não? Não tem que enrolar, não tem que perder tempo em cena com esse paciente. Tem que avaliar a presença ou ausência e tomar conduta, seguir o ABCDE e deslocar com esse paciente para um centro onde ele vai ser melhor atendido.
Tá bem, pessoal? A recomendação que a gente deixa é que no paciente politraumatizado se faça o protocolo, se estude esse protocolo, se estude a técnica de forma incansável para que na hora do vamos ver a coisa saia bem feita. Tá? O protocolo FAST ele não avalia mais nenhuma área, ele não avalia hipertensão intracraniana, não avalia via aérea, não avalia até a extensão dele para o FASTER, que é fratura, avalia a presença de fraturas. Mas basicamente a gente está falando de líquido livre ou pneumotórax e derrame líquido livre abdominal. Tá bem, pessoal? Aqui é Juliano, então, médico neurocista, fundador do NEPS Point of Care. Mais essa dica aí e a gente volta. Um abraço!